Ponto aqui, viu? Nós tivemos uma entrevista exclusiva aqui com o presidente da Federação das Indústrias. Ele trouxe detalhes sobre uma ferramenta que está sendo instalada aí, que é chamada Observatório do Pedágio. Ela deve ser lançada até o fim desse mês. É uma novidade que tem como objetivo ajudar o setor produtivo, também a sociedade, os motoristas, todo mundo, a monitorar as obras que estão previstas nos novos contratos de concessão aqui das rodovias do Paraná. Essa ferramenta, como eu disse, batizada de Observatório dos Pedágios, foi elaborada pela Federação das Indústrias do Paraná e deve aí entrar no ar até o fim de maio. Em uma conversa exclusiva aqui com a equipe da Jovem Pan News, com a Rafaela Moron, o presidente da FIEP, o Edson Vasconcelos, deu mais detalhes sobre como essa ferramenta deve funcionar. Vamos ouvir com atenção. A importância de a gente não cometer os mesmos equívocos no primeiro contrato de concessão acho que é fundamental. No primeiro contrato, nós não tínhamos acesso aos contratos das concessões, nós não tínhamos acesso aos detalhes das obras, ao rol de obras, e isso dificultou muito ao longo do tempo, inclusive a sociedade acompanhar mais perto. Agora, o observatório é uma ferramenta que trará o georreferenciamento de todas as obras, trazendo detalhes como a data de início da obra. Nós vamos também tentar ajustar para que não haja atrasos no licenciamento, então faremos um controle específico sobre os licenciamentos ambientais. Como nós sabemos que é um volume muito grande de obras, os licenciamentos servem a fatores críticos de sucesso. Nós trazemos também uma camada muito importante de documentos, todos os documentos estão dentro dessa ferramenta, acessível a todo cidadão, a toda a população e também a imprensa. E outros detalhes, a ferramenta traz um controle de tráfego, se há engarrafamentos, não há engarrafamentos, então nós vamos poder ver quando tiver as obras, os pontos críticos, inclusive, do empresário que precisar planejar um pouco melhor o seu trajeto para ter uma maior eficiência. Teremos também a tabela de valores do pedágio, uma calculadora de cálculo de usuário frequente, que é muito importante para aqueles que não conhecem o contrato, precisam entender o seu direito, entre outros detalhes. Eu acho que o conjunto da ferramenta do observatório é uma interação direta com a sociedade, inclusive a sociedade podendo interagir e mostrar algumas falhas que podem acontecer, filas em cancelas, filas em praças de pedágio, alguma inconveniência ou acidentes, ou compartilhar a comunicação de acidentes que pode estar acontecendo, e também a nossa preocupação de acompanhar a execução das obras. Então lá, tendo clareza quais são as obras que a gente precisa cobrar e quando elas começam e terminam, acho que é o grande segredo para a gente também não ficar à mercê de uma cobrança um pouco mais contundente da sociedade. Participe aqui sobre essa análise de pedágio, tá? Manda o seu WhatsApp, o nosso número é 41984181071, 41984181071. A gente está ouvindo aqui essa entrevista exclusiva da Rafaela Moron com o Edson Vasconcelos, que é o presidente da FIEP do Paraná, falando sobre essa ferramenta para monitorar os contratos do pedágio. Ele também explicou sobre a possibilidade do uso de inteligência artificial na elaboração dessa ferramenta e sobre a falta de transparência que existia em relação aos contratos antigos de pedágio. A complexidade dos contratos e o volume de documento é muito grande. Hoje, a quantidade, o volume é uma coisa extraordinária. Então, até a própria inteligência artificial, nós teremos um agente de inteligência artificial dentro da ferramenta, vai ajudar você a procurar lá as obras da sua região, as obras que estão em atraso, os contratos das obras, os documentos vinculados às obras. Então, todo esse conjunto de informação ele vai estar acessível, tanto à imprensa como à comunidade. Nós já temos ele precariamente disponível online, observatoriodospedagios.org.br, porém nós queremos fazer o lançamento oficial no mês de maio, no final do mês de maio ou começo de junho, onde nós já teríamos também o georreferenciamento do lote 3 e 6, nós estamos lançando todas as obras, então é um processo pesado, moroso. E também nós queremos melhorar a interface da inteligência artificial para todo mundo poder usar melhor, inclusive, o arcabouço de documentos. Como vai ter uma certa dificuldade de buscar um documento específico ou um detalhe do contrato específico, a inteligência artificial ela vai ajudar bastante. A NTT, nós apresentamos para a NTT essa ferramenta, eles entenderam que é importante, inclusive o compartilhamento da NTT quanto aos cronogramas de medição das obras quando elas estiverem sendo executadas é fundamental. O que nós não podemos é deixar que simplesmente os órgãos fiscalizatórios fiquem na incumbência de fiscalizar. Eu acredito que a sociedade tem a obrigação de acompanhar.
não só por ser um fator estratégico para a sociedade paranaense, mas pelo histórico. Acredito que a gente não pode, baseado em tudo que passamos, as ações da Lava Jato, todos os desvios, todo o desvio de conduta, nós precisamos estar perto, nós precisamos que os contratos sejam cumpridos. Esse é o grande objetivo das entidades e dessa ferramenta. Olha, o presidente da FIEP também falou sobre o atual cenário econômico e os desafios dos empresários brasileiros. Vamos entender também a análise sobre esse tema. O empresário ele é sempre otimista. Nós fizemos a sondagem industrial, tem um pacote de otimismo que está vinculado à capacidade dele, o empreendedorismo nato, percepção do mercado, de capacidade de melhorar seus processos, mas do outro lado ele está muito preocupado com o plano econômico, a nossa gestão econômica e fiscal, muito acima de 70%, e também o item corrupção. Então, hoje o empresário, o industrial, coloca como o item que mais preocupa a corrupção, 78% dos empresários que responderam à pesquisa. Mas nós entendemos que a conturbação, né, a trampulência que estão causando devido aos Estados Unidos com as suas tarifas, ela causa desconforto para alguns setores, mas parece que o Brasil, nesse primeiro momento, foi preservado. Existe sim um efeito colateral que pode ser uma overdose de produtos industrializados chineses para o mercado brasileiro, e isso a gente tem que tentar tatear para perceber de que forma que nós podemos reagir. Mas, de outro lado, parece-me que nós geramos também uma janela de oportunidades muito grande. O que é ruim nesse conjunto todo é que o empresário, para investir, precisa de previsibilidade. Então, do jeito que estão sendo colocadas tarifas, do mesmo jeito elas podem sair da noite para o dia, elas podem viabilizar investimentos. Então, a preocupação é entender a acomodação da previsibilidade, a expectativa do empresário, quando nós falamos de investimento de CAPEX, para você poder montar uma indústria aqui ou nos Estados Unidos, eles precisam de previsibilidade. Isso é preocupante. E, do outro lado, a política nacional nos preocupa muito. Na verdade, nós entendemos que a capacidade do PIB nacional ela está voltada à condição dos nossos CNPJs e dos nossos CPFs. Isso é economia. O governo não é economia. O governo pega algo da economia para fazer política social e tem que fazer dentro de uma razoabilidade. O problema é que, atualmente, o governo não vê a economia da forma correta. E para nós dobrarmos o PIB, triplicarmos o PIB, distribuir riqueza, nós temos que entender que há alguns caminhos. Primeiro, é a soma de mão de obra com tecnologia. Nossa mão de obra está no plano emprego, então disponibilidade nós já temos poucas. Então só tem um caminho, que é inovação e tecnologia, e eu acho que um passo agora conservador seria a atualização tecnológica, nem falar em inovação. E para haver investimentos intensivos em tecnologia, o empresário precisa ter lucro ou acesso a crédito com taxas de juros adequadas. Então nós estamos num ambiente muito desfavorável. A nossa carga tributária total a nível mundial, comparado aos emergentes, é muito acima. Então, os emergentes estão todos na faixa de 20% e nós estamos na faixa de 34%. Significa que o mercado está posto, mas a capacidade de gerar lucro da iniciativa privada brasileira está comprometida. Quando nós falamos de 10% de delta numa carga tributária, nós estamos falando mais de R$1 trilhão de investimento privado que deveria entrar na esteira de atualização tecnológica. Isso nos preocupa bastante, mas é um caminho, é um norte que esse governo está levando, é ideológico. A gente percebe que a forma que eles estão vendo a economia é uma forma um pouco diferente. Nós entendemos que se não houver um entendimento sobre a política econômica, macroeconômica, o endividamento público, o juro da dívida e a própria taxa Selic vai comprometer inclusive a previsibilidade dos investimentos a longo prazo, e a nossa curva, provavelmente comparativa aos outros emergentes, vai ser piorada. Não existe um cenário muito otimista quando a gente olha para o macro, para o microeconômico, para a economia global e também o reflexo dela relacionado aqui ao desenvolvimento do Brasil. Isso é bastante preocupante. Trouxe ali a fala toda o Edson Vasconcelos, que também atua nessa área de observar e de tratar feridas relacionadas à indústria e também, de certa forma, à economia aqui no estado do Paraná, porque um reflete o outro. Agora, eu gostaria de trazer mais atenção aqui para o assunto pedágio. A FIEP acerta quando traz uma ferramenta
nova, moderna e que seja ali de acesso democrático à população no que tange a transparência. Todo mundo tem muita dificuldade de acessar hoje, por exemplo, portais da transparência, acesso a contratos. A população, de modo geral, não tem nem o tato ali para conseguir ler, entender as letras miúdas de um contrato e entender se aquilo está sendo executado da forma correta. Então é muito importante, ao fim de maio, a gente traz aqui a atualização sobre o lançamento dessa ferramenta, como funciona para utilizar ela, para todos acompanharmos. Somos todos responsáveis pelo processo de fiscalização de contratos com o poder público. A Assembleia Legislativa, os deputados aqui do Paraná, têm um papel extremamente importante. As câmaras de vereadores por onde as rodovias pedagiadas passam também, assim como nós. A iniciativa privada entra através da FIEP e possibilita esse acesso de modo geral para toda a população. Afinal de contas, a gente está falando de investimentos na ordem de 36 bilhões de reais só nos lotes 3 e nos lotes 6, sem contar o lote 1 e o lote 2. Só que o 3 e o 6 são aqueles que têm uma monta mais significativa de obras a serem executadas. A gente está falando da duplicação da BR-277 de ponta a ponta. É uma frase que eu falo aqui nesse jornal e tem muita gente que duvida que ela vai ser concretizada, mas ela só pode avançar a partir do momento que tiver uma fiscalização dura e firme e de todos nós enquanto sociedade. Rafaela Moron, você que conduziu essa entrevista, conversou ali com o Edson Vasconcelos sobre essa nova ferramenta, inteligência artificial participando desse processo também. Como que você avalia a chegada desse mecanismo, né, para a população fiscalizar o contrato do pedágio no Paraná? Como o fim da sensação de uma possível caixa preta em torno dos contratos de pedágios do Paraná. É assim que eu avalio, Bia, porque nós paranaenses, nós somos completamente traumatizados pelo horror que foram os contratos anteriores. E quem conseguiu ter acesso, né? Seja enquanto jornalista ou sociedade, entender o que diziam aqueles pagamentos de obras, aqueles aditivos, lembra? Cada tanto tempo vinha um aditivo misterioso. Então, de fato, a conclusão foi trágica para todo o Estado e para nós que ficamos pagando, né? Pagando esse pato. O que aconteceu no fim das contas? Tinha a dirigente da associação de concessionária no Chilindró preso por corrupção dentro da Operação Lava Jato. Então, a sensação de que a gente pagou por um produto muito ruim, por uma entrega muito pífia e vexatória, ela ainda predomina de certa maneira, né? Agora, os novos pedágios vêm no sentido de dar ali um fôlego a tudo isso, uma esperança nesse cenário devastado de terra arrasada que nós tivemos com o pedágio anterior. E essa ferramenta, ela é fundamental, porque veja, ouvinte, nós sabemos onde tem problemas que ainda precisam ser melhorados, mas às vezes tem aquela dúvida, quanto que é essa obra que deveria ser feita por essa nova concessão? Será que deveria ter começado, né? Eu moro na região de Cascavel, de Guarapuava. O Jornal da Manhã, inclusive, vem trazendo apontamentos de rodovias, trechos de rodovias, que já foram parte aí das concessões, mas que precisam passar por melhorias para dar mais segurança às pessoas. O free flow, a questão do Wi-Fi. Então, como é que você pesquisar isso? Ninguém vai pegar um contrato de pedágio, mesmo que tenha acesso com celeridade, e ler tudo aquilo para encontrar o ponto de cada um dos lotes que foram aí alvos de concessão. Tem o lote 1, 2, 3, 6. Então, cada um tem as suas especificidades. E aí, o que a Federação das Indústrias está fazendo, e é importante dividir isso com você, ouvinte, porque é você que paga essa conta, é a criação de quase que um Google do pedágio do Paraná. Você consegue, com uma ferramenta na prévia que nós tivemos acesso pelo Grupo RIC, buscar ali como está a obra na 277 que você queira procurar. Vai no mapa. Parece um mapa, o trecho. A ideia é que isso esteja em tempo real para você acompanhar o andamento. E você encontra ainda numa busca rápida qual é a previsão de início, qual é a previsão de fim, qual é a situação atual. Há ainda alguns indicativos, né, que eles vão revelar mais para frente no lançamento. Mas um deles é de que você tenha inteligência artificial para que você consiga acompanhar em tempo real a situação com atualização por fotos. E também que exista nesse mapa, que é um site, você vai digitar um site, um aplicativo no seu telefone, vai ter ali o apontamento já imediato do que está atrasado, de qual é o valor da tarifa, quando deveria ser pago, e você pode, pela busca, já achar trechos específicos do que diz o pedágio. Então, é uma ferramenta excelente que está sendo desenvolvida ainda. É claro que até o anúncio podem ainda encontrar ali, né, outras operações que venham a se somar a esse desenho, mas é fantástico que a gente tenha uma maneira de buscar aquilo que interessa na sua região, aquela obra que
que está incomodando, será que está atrasada? Vai lá, procura rapidinho, já vai saber, já vai poder cobrar e não, vai poder acompanhar e parabenizar também se aquilo tiver um andamento correto, mas vai ter transparência e isso não vai ficar só na mão da NTT. Todos nós vamos poder acessar, inclusive eu serei uma das paranaenses que vou acessar com frequência essa página assim que ela for lançada. Então, excelente ali a questão desse lançamento, o acompanhamento, porque é isso que é preciso, que a gente acompanhe para reconhecer se o trabalho vai bem como se espera. Olha, tem que louvar mesmo a FIEP por essa iniciativa, né? Uma entidade representativa que cria essa ferramenta, vai ser lançada muito em breve, para fazer essa fiscalização. Fiscalização é justamente o que faltou nos contratos anteriores. Para você ter uma ideia, ouvinte, você que está me ouvindo agora, no contrato anterior, a gente pagava por uma rodovia que deveria ser duplicada, mas na prática era mão simples. Só que ninguém tinha acesso a isso. O contrato previa um aumento da tarifa do pedágio caso ela fosse duplicada após a obra de duplicação. A tarifa foi reajustada, aumentada e a obra não veio. E aí você pode falar, mas naquele trecho era difícil saber qual era o trecho que precisava ser duplicado. Então vamos dar um exemplo ainda mais, maior ainda, né? O trevo de Cataratas, né? Aquele trevo lá que chega em Cascavel, que era um pandemônio aquele trânsito lá, eu passei muitas vezes por ali, e você não tinha, eram 5 rodovias que desembocavam no único trevo. E simplesmente esse trevo estava previsto em contrato e ele não saiu. Será que ninguém viu que não tinha um trevo ali? Ninguém leu o contrato era de 1996. Por 30 anos a gente ficou pagando um contrato que no final das contas ia para o bolso de muita gente. Foi isso que as operações policiais revelaram. Então, pelo menos agora, nós vamos ter essa ferramenta, nós estamos aprendendo com os nossos erros, não só a classe política, a Assembleia, as câmaras de vereadores tem que fiscalizar, a imprensa tem que fiscalizar, o governo para ver a execução desse contrato e agora vem a entidade aí, a FIEP, com essa ferramenta muito bem-vinda para que a gente possa acompanhar em tempo real essa execução do contrato, que é um assunto muito caro a todos os paranaenses. Muitas vidas se perderam ali, enquanto muito político enfiou dinheiro no bolso, se locupletando aí desse contrato de 30 anos, o antigo contrato de 30 anos da concessão das rodovias do Estado do Paraná. Que boa notícia essa da FIEP, que essa ferramenta possa ser implementada tão logo e principalmente utilizada por todos, porque a gente precisa de fiscalização